Olá, meus irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar um pouco sobre Velho Testamento e Novo Testamento. A diferença do que era pregado no Velho Testamento e a diferença do que é pregado no Novo Testamento. Nós vemos no livro de Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo falando, chamando a atenção da liderança judaica. Porque no Antigo Testamento não era pregado o Evangelho da Graça, era pregado o Evangelho do Reino. E Deus usou homens que deixaram o seu legado. O Espírito Santo, no Velho Testamento, ele não habitava dentro do ser humano, ele os visitava. E poucas pessoas tinham o privilégio da visita do Espírito Santo. Reis, profetas, sacerdotes e juízes. Vemos na Bíblia histórias, testemunhos de homens e também de mulheres que Deus operou na vida deles. Mas ao longo do Velho Testamento, a religião era judaica. Se a religião era judaica, a doutrina era outra também. Foi estipulado por Deus no Velho Testamento para o povo judeu. O povo judeu é contido de 12 tribos. E Deus estabeleceu através de Moisés que 11 tribos deveriam sustentar uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi cabia os cultos, as ordenanças divinas, e as 11 tribos coube a eles abençoar a tribo de Levi com os donativos, sustentá-los. Deus estabeleceu, então, sobre o povo judeu 7 festas. Ao longo do tempo, o povo judeu celebra essas festas. A primeira festa, Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Yom Kippur, a festa do perdão e a festa dos tabernáculos. Ao longo do tempo, os judeus celebram essas festas. Mas quanto aos donativos, quanto aos dízimos, Deus estipulou a festa das primícias, uma vez por ano, de tudo aquilo que os sitiantes ou fazendeiros, aqueles que plantavam, uma vez por ano, eles colhiam a 10ª parte dos alimentos, das hortaliças e também daquilo que produzia no meio dos animais. Uma vez por ano, no dia da festa de primícias, eles vinham para dizimar. Note uma coisa, no Velho Testamento, olha as doutrinas, não dá para falar tudo, mas tinha para eles 10 mandamentos, 613 preceitos de lei, e o primeiro da casa deveria ser circuncidado, e o judeu segue à risca. Mas vejamos, ao longo do tempo, eles foram perdendo o temor. Por isso, então, veio a advertência do Senhor Jesus Cristo em todo o capítulo de Mateus 23. Então falou o Senhor ao
o Senhor Jesus à multidão dos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O Senhor Jesus estava passando aos seus discípulos que a liderança ensinava uma coisa, mas não praticavam aquilo que ensinavam. Não é isso que acontece hoje, em larga escala? Note uma coisa, uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, ele se curvou para lavar os pés dos seus discípulos. Pedro disse: a mim não, Senhor, eu não preciso. Jesus Cristo disse: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Jesus chamou a atenção de Pedro. O Senhor Jesus, olhando aos seus discípulos, ele disse: o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Quem era o maior entre eles? Jesus Cristo. Jesus Cristo agiu com simplicidade e humildade diante de homens pecadores. Jesus, como líder, ele deu exemplo. Não é o que vemos hoje em boa parte da liderança. O que vemos é egoísmo, egocentrismo, soberba, ambição, ostentação, é o que vemos hoje. Note, o Senhor Jesus, chamando a atenção da liderança do Velho Testamento, ele diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Em outras palavras, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falactérios e alargam as franjas das suas vestes. O capítulo é longo, mas vejamos lá no final desse capítulo, o Senhor Jesus Cristo chama os escribas e fariseus de hipócrita, de sepulcros caiados. Ele chama duramente a atenção da liderança judaica. Por quê? Porque as suas lideranças começaram a passar a mão nos dízimos, nas oferendas. E o dízimo era estipulado especialmente para a tribo de Levi, não mais. O dízimo foi estipulado para o Velho Testamento. Em outras palavras, ela uma das colunas mestras para a sustentabilidade da tribo de Levi. Mas os sacerdotes começaram a roubar o direito do órfão e da viúva, o direito da tribo de Levi, começaram a roubar. Ao ponto de o Senhor Jesus, uma certa ocasião, entrar ali no templo e observar que tinha comércios e mais comércio. E Jesus ficou enfurecido, pegou um azorrague, um chicote, e derrubou as mesinhas do templo que estavam vendendo as coisas. É o que vemos hoje. Em muitos lugares hoje fazem na igreja comércio. O apóstolo Pedro já disse que no fim dos tempos farão de vós negócio. Hoje está de forma exagerada o comércio dentro da chamada Igreja de Cristo.
As trocas de valores estão hoje dentro das chamadas igrejas de Cristo. A política parece que se casou com a religião. Na realidade, vemos que a palavra de Deus está em seu pleno cumprimento. O Senhor Jesus Cristo, no final do capítulo 23 de Mateus, ele rejeitou toda a liderança judaica. Quem eram os líderes daquele tempo? Reis, profetas, sacerdotes e juízes? Escribas, fariseus, doutores da lei. Jesus Cristo, depois de rejeitar essa liderança, ele não foi muito bem visto. Ele foi perseguido. Política e religião unidos, em outras palavras, judeus e romanos unidos, o perseguiram e o mataram. Mas a suprema profecia precisa se cumprir. Está escrito: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Foi necessário Jesus Cristo morrer, porque através do seu precioso sangue resgatou e está resgatando milhões e milhões e milhões de pessoas para a glória de Deus. E quando o Senhor Jesus estava na cruz, as suas palavras últimas foram tetelestai, que significa está consumado. A obra foi feita. Ele morreu, o sepultaram. No momento da sua ressurreição, abriu-se uma porta, a porta da graça, o Novo Testamento. As coisas mudaram. No Novo Testamento não existe mais as ordenanças da lei, os 613 preceitos de lei. Não existe mais também para a igreja o dízimo. Foi abolido no Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento, porque era exclusivamente para o povo da tribo de Levi. Também, muitas coisas, eu não me lembro para falar tudo isso. Mas hoje, a liderança de hoje não é mais rei, não é mais profeta, não é mais sacerdotes, não é mais juízes, ainda que alguns, muitos hoje querem ser rei, querem ser juiz, em especial juiz. Mas olha a liderança do Novo Testamento. Apóstolo. E foi colocado no Novo Testamento 12 apóstolos como modelo para a Igreja de Cristo. Em especial o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Foi o próprio apóstolo Paulo que chegou a dizer, e está escrito, ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, pastores, presbíteros e evangelistas. E por que hoje tem, na chamada Igreja de Cristo, padre, freira, frei, arcebispo, apóstolo, apóstola, bispa, pastora, missionário, missionária? Por que tem tudo isso hoje na chamada igreja? Porque os homens mudaram as coisas.
O apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, presbíteros e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ai dos pastores que não apacentam bem. Ai dos presbíteros que não ensinam e ensinam bem. Ai dos evangelistas que não evangelizam e evangelizam bem. São esses 4 dons ministeriais que tem dentro da igreja no Novo Testamento. Apóstolo, não os de hoje, os bíblicos que ficaram como exemplo. Depois os pastores, os presbíteros e os evangelistas. Em outras palavras, a Bíblia honra o presbitério, colocando o presbitério com dupla honra. Em especial aquele que ensina a palavra de Deus, o presbítero. Note, presbítero, bispo e ancião é a mesma coisa. Em outras palavras, é o dom ministerial da igreja. O dom mais elevado que a igreja tem é o seu presbitério, é o que a Bíblia diz. Que o presbítero que ensina, ele é digno de duplicada honra. É apenas uma pequena meditação. Se você gostar dessa meditação, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Dê o seu like. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Deus os abençoe.